Olá, sejam bem-vindos à nossa transmissão. Vamos aqui agora bater um papo com o nosso candidato a prefeito, Éder Davi, com a nossa candidata a vice-prefeita, Raquel, já aqui conosco também no estúdio. Olha só, durante o dia nós disponibilizamos as nossas redes sociais para que as pessoas enviassem perguntas, não é? Para que os nossos candidatos respondessem aqui agora na nossa transmissão. A nossa equipe já separou, não é, algumas perguntas que foram enviadas pelos internautas sobre alguns eixos que contemplam o nosso plano de governo colaborativo. É claro que nós gostaríamos de estar realizando esse evento publicamente, não é? Claro que não é possível também, porque nós estamos passando por uma pandemia e nós estamos fazendo dessa nova forma, com essa nova plataforma. Bom, agora nós vamos iniciar a nossa rodada de perguntas. Como eu disse anteriormente, já recebemos durante o dia algumas perguntas, a produção já separou essas perguntas também, e nós vamos agora passar essas perguntas para o Éder Davi e também para a Raquel. Bom, antes de mais nada, sejam bem-vindos à nossa transmissão. Quais são as consequências da velha política para Caetité? Boa noite, Wilson. Boa noite, Raquel. Boa noite, caros internautas. É uma satisfação muito grande, primeiramente, estarmos juntos, ainda que distantes, mas juntos virtualmente, nessa nova forma de fazer política. Estamos, Raquel, Romilson, estamos descobrindo como fazer isso. Depois de muitos anos de política, a gente fazendo isso de forma a sentir mais o calor do povo e por circunstâncias alheias à vontade de todo mundo. Nós estamos tendo de ter muitos cuidados com a nossa saúde, e por isso a forma de a gente fazer política vai ser essa forma virtual, pelo uso adequado da internet, e espero responder satisfatoriamente a todas as perguntas. A primeira pergunta diz respeito à velha política, e essa é uma pergunta muito forte. Quais as consequências disso, pessoal? Nós já sentimos isso, principalmente a população mais combalida e necessitada. É miséria, a consequência disso é desmando, a falta de transparência, a falta de perspectiva, a falta de oportunidades, uma baixa autoestima em redor da população. O que vem sendo feito em Caetité, especialmente nos últimos 12 anos, isso tem trazido para nós consequências muito nefastas. E a pior delas, sem dúvida, Wilson, eu vejo como a falta de oportunidades. Os caetitenses sentem e ressentem pelas dificuldades imensas que encontram, não só no aspecto do urbanismo, da qualidade de vida, mas principalmente na falta de esperança em ter emprego, em conseguirem manter as suas famílias, em conseguirem trazer o pão de cada dia para casa. Nessa época de política, isso é mais forte. A velha política continua presente e forte, mas vamos ter a grande chance de tirar essa velha política do cenário, e ela dá mostras muito efetivas disso, pessoal. A Caetité virou uma espécie de canteiro, entre aspas, canteiro de obras. De repente, chega asfalto, começa a tapar buracos, estão pintando todas as praças, distribuindo cestas básicas à tortela, distribuindo caixas d'água. O assaltamento chegou até no centro de Caetité. Hoje estavam assaltando a Praça da Catedral, quando a gente vê inúmeros bairros da periferia de Caetité, onde se localiza a população mais necessitada. A gente vê essa população sem esgotamento sanitário, sem pavimentação, sem nada mais. Enfim, se fosse para falar da velha política e das suas nefastas e duras consequências para a população, poderíamos passar horas e horas falando sobre isso, mas vamos às demais perguntas, porque o caetitense quer saber muito de nós, dessa dupla aqui de jovens corajosos. Minhas barbas são um pouco brancas, pessoal, mas ainda me coloco um pouquinho jovem, mas estamos juntos nisso por um propósito maior que a Caetité. Vamos lá, vamos seguindo então com as perguntas enviadas pelos internautas. Gente, sobre o urbanismo da escola agrícola, quais são as propostas? Gente, boa noite, né? Para o pessoal de casa que está em casa. Devido à pandemia, a gente não pôde estar presente, sentindo a falta do calor humano, né? Que é primordial, né? Para a gente começar um pouquinho a falar sobre a escola agrícola, que é conhecido como Prisco Viana, né? O que é que a gente poderia estar fazendo, nossos projetos para a escola agrícola? Primeiro, a escola agrícola é um local que precisa de saneamento básico, né? Primordial para a gente poder começar a falar de urbanização. Junto com o saneamento básico, a gente tem calçamento, que também não temos, e além de só
da parte de estrutura, a gente precisa também outros meios para a escola agrícola, né? É uma comunidade grande, é um bairro grande, tem a população já, é uma população bastante constante presente lá. E o primordial também que a gente precisa da escola agrícola, além dessa parte, é a creche. Eu comentei com o Dr. Éder, né, pelas visitas que eu venho fazendo na escola agrícola, eu como mãe, como mulher, eu vejo a necessidade de ter uma creche hoje na escola agrícola, né? Então, tem muitas mães novas que precisam trabalhar, não tem com quem deixar seus filhos, né? Acaba descendo para trabalhar na preocupação com quem eu vou deixar, pode uma vizinha olhar. Então, hoje a gente tem essa necessidade, né, que é primordial, calçamento, saneamento básico, limpeza urbana, né, que também não temos limpeza urbana dentro da escola agrícola, mas também a necessidade de uma creche. Uma creche em tempo integral. Exatamente. O pessoal queixa bastante, meus amigos, minhas amigas, de a creche entrar de férias nas férias escolares, mas são serviços públicos muito diferentes. Muitos pais não têm direito a férias, infelizmente, principalmente aqueles mais pobres, os mais necessitados, justamente aqueles que precisam de uma creche para manter os seus filhos com os devidos cuidados enquanto todos estão trabalhando. Então, temos que ter uma creche na escola agrícola e as creches todas do município funcionando plenamente, de janeiro a janeiro. Exatamente. Gente, e o problema do lixão? Como é que vocês pretendem resolver esse problema aqui no município? Situação, Romilson, altamente emblemática e altamente preocupante. Já posso dizer que tem um histórico na minha advocacia no que diz respeito ao lixão de Caetité, porque nós tivemos, obrigatoriamente, de no ano passado ingressar com ação popular para forçar o prefeito municipal, forçar a prefeitura municipal de Caetité a atender às obrigações que ele tinha assumido com o Ministério Público do Estado da Bahia. Eram várias condicionantes para que ele, algumas ações, algumas medidas concretas que ele tinha de fazer para que aquela população ali do entorno tivesse melhores condições de saúde, melhores condições de vida. As pessoas que moram em redor do lixão, quem está lá sabe, sofre muito isso, sofre com a quantidade excessiva de moscas e de outros vetores patogênicos, essa expressão que eu li lá na ação do Ministério Público. Aquela população do entorno, pessoal, teve de ingressar com ação popular, pude advogar naquela ação com outros diretos amigos e advogados, isso tudo no intuito de tentar diminuir as consequências negativas geradas pela existência daquele lixão naquele lugar. Ou seja, um serviço que é essencial pela prefeitura, a prefeitura se obrigou a isso depois de obrigada pelo Ministério Público a tanto, não cumpriu essa sua obrigação e depois a própria população do entorno teve vários deles de ingressarem com uma ação popular para forçar o prefeito, a prefeitura, a cumprir aquelas condicionantes, aquelas obrigações. O que fazer então com o lixão? Nós temos de ter um aterro sanitário. Já pesquisei, já estudei muito sobre isso. Um aterro sanitário não é uma estrutura muito cara. Tanto é caro para fazer, como também é caro para manter. Nós temos duas alternativas nessa situação. Se não conseguirmos, é claro, construir um aterro sanitário e manter esse aterro sanitário só pelas contas da prefeitura. Mas com outra saída que nós temos, tentar um aterro sanitário em consórcio com outros municípios da região. Ou seja, teríamos um local num dos municípios aqui da região para receber esses resíduos sólidos, todo o lixo produzido em Caetité, e nós dividiríamos essas despesas com os demais municípios. É uma saída interessante para isso. Enquanto isso não for possível, se não conseguirmos isso, através especialmente por uma ação e através de parceria com o Estado da Bahia. Se não conseguirmos isso, temos outra solução? Temos outra solução. Não tão eficaz assim, mas que tem sido aceita pelo Ministério Público, pelos promotores de justiça que fiscalizam a questão ambiental nessa parte. É a existência de um aterro sanitário controlado. É fazer com que a gente tenha um ambiente, não aquele ambiente ideal, perfeito, mas um ambiente que a gente possa controlar o depósito dos resíduos sólidos, fazer a movimentação devida e diminuir aquelas consequências negativas que são geradas. Essa é uma exigência que é da população, algo que tem de ser enfrentado pelo próximo prefeito, custe o que custar. É bom lembrar também que essa questão dos lixões, isso está no marco regulatório do saneamento básico, isso terá de ser feito obrigatoriamente por todos os próximos prefeitos do Brasil. E teremos de fazer isso em Caetité e vamos fazer. Está no nosso plano de governo, é compromisso nosso, principalmente deste candidato,
desta candidata, que já são sensíveis a essa causa, já conhecem muito bem de perto esse antigo problema de Caetité. Para você que nos acompanha agora, sejam bem-vindos. Esse é o programa Novas Ideias. Estamos aqui recebendo o candidato a prefeito Éder Davi, a nossa candidata a vice-prefeita Raquel Ladeia. E as perguntas, né, foram previamente aqui selecionadas por nossa produção. As dúvidas dos internautas, querendo saber das propostas dos nossos candidatos para Caetité. Bom, gente, a questão do transporte dos estudantes universitários, vai ser possível ajudar? Com certeza. Passa a bola para você. Primordial. Né? Eu fui estudante, né? Hoje eu já sou formada, tenho 10 anos de profissão, sou fisioterapeuta, mas fui estudante universitária em outra cidade, né? Aqui da nossa querida Guanabi também. E é primordial. Isso aí é uma coisa que não é nem discutível, né, meu prefeito? E esse apoio é o seguinte: sabemos que nossos jovens, nossos universitários que estudam em Guanabi, e muitos não têm condições de pagar pelo transporte, não têm condições sequer de pagar por uma mensalidade numa universidade privada, numa universidade particular. Nós temos de dar um apoio a esses estudantes para se deslocarem até a cidade vizinha. Isso será muito importante para eles, sabemos disso. A Prefeitura vai buscar criar um programa com esse objetivo de dar um apoio financeiro para os estudantes, mas para os estudantes, é claro, que precisarem. Nós já temos, através do acesso dos estudantes ao financiamento público da universidade, que é um programa do governo federal, aqueles estudantes que fizerem um perfil para que a própria União custeie a sua faculdade ou custeie um financiamento para a faculdade, esses requisitos poderão ser aceitos pelo município de Caetité, para que o município de Caetité confira aos estudantes que precisarem um aporte financeiro para pagar ou totalmente o valor do transporte ou pelo menos parcialmente. Essa é uma situação forte, emblemática. Faremos isso com muito cuidado para quem precisa e também pensando sempre na responsabilidade fiscal. É um cuidado que temos de ter com os estudantes. Melhor seria, pessoal, caríssimos caetitenses, termos os nossos filhos estudando aqui mesmo em Caetité. Os estudantes estudando em Caetité. Caetité já foi um polo educacional fortíssimo há décadas passadas. Temos nomes muito ilustres que honram o nome de Caetité em todo o Brasil. Tivemos aqui uma UNEB em que os estudantes de Guanabi, isso aconteceu com Magda, minha esposa, ela veio estudar e fez letras aqui em Caetité. Tantos guanabienses vinham para Caetité e hoje está acontecendo exatamente o contrário. Ou seja, sabemos que nós perdemos grandes chances nos últimos anos, tamanhas as riquezas que vieram para Caetité, de fazer de Caetité também um polo educacional. Já tínhamos e temos ainda tradição para isso, mas não conseguimos, infelizmente, por má gestão, por falta de interesse, não conseguimos honrar todo o histórico, toda a tradição educacional de Caetité. Enfim, a realidade é que temos várias universidades em Guanabi, estudantes de Caetité trabalhando em Guanabi, e esses estudantes precisam ser incentivados, apoiados também pelo poder público, também pela Prefeitura Municipal de Caetité. Tem um ponto aqui, uma pergunta que o internauta enviou, que eu acho que é interesse de todo mundo. A questão do concurso público. O último foi em 2010. E aí, gente, no governo de vocês, concurso público vai ser a prioridade? Com certeza prioridade. E, se Deus quiser, já no segundo semestre do nosso mandato de prefeito e de vice-prefeita de Caetité. Já no primeiro semestre, Romilson, é necessário fazer com grande e máxima urgência um concurso público, ainda que através de um processo seletivo público mais simplificado, para a nomeação de agentes comunitários de saúde. A questão da saúde de Caetité é muito forte, emblemática, pessoal. Mas não adianta termos médicos, os melhores médicos, não adianta termos hospitais em funcionamento, que não funciona apenas no papel, mas funcionando, se quebrarmos essa cadeia pela peça da engrenagem mais importante no serviço público de saúde, que são os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate às endemias. Nós temos de priorizar a saúde preventiva. Isso se faz especialmente através dos agentes comunitários de saúde. Exatamente. Já entrei um pouco em outro assunto, mas só para dizer o seguinte: primeiro semestre, se tudo der certo, concurso público para agentes comunitários, para os agentes comunitários de saúde, para os agentes de combate às endemias.
depois de nós avaliarmos toda a situação de Caetité sobre a real necessidade pessoal, já espero poder, no segundo semestre, fazer um amplo concurso público para darmos aos caetitenses a mesma oportunidade de trabalharem na prefeitura, para quem quiser, é claro, prestar um serviço público. Deixa eu aproveitar o gancho e perguntar, a questão da reestruturação de Caetité no pós-pandemia, o que você pretende fazer? Essa é uma preocupação que talvez seja a minha maior preocupação. E dentro da pandemia, isso já tomava o interesse de muitos pré-candidatos, na ocasião pré-candidatos, que já se preocupavam com o futuro pós-pandemia. Quando a gente estuda sobre prefeitura, sobre o serviço público, pessoal, quando a gente procura ideias interessantes, quando a gente procura aquilo que deu certo lá fora e que poderia dar certo aqui também, essa preocupação já vem maior quando a gente pensa no mundo pós-pandemia. Muita gente pode falar, peraí, mas não tem que se preocupar com a pandemia, porque a pandemia ainda está em curso. Sim, com a pandemia nós já nos preocupamos e nos cercamos com os devidos cuidados. Mas a gente tem que se antecipar a alguns acontecimentos, a alguns fatores. Então a gente já tem de planejar o futuro após toda a população ser vacinada e ficarmos mais seguros em relação ao vírus, à Covid-19. Eu penso, pessoal, particularmente nessa reestruturação, que nós teremos dois grandes desafios. Já pude falar isso em algumas oportunidades, em outras lives, em algumas reuniões com a comunidade, reuniões menores por conta da pandemia, é claro. Mas qual o primeiro grande desafio? Cuidar da saúde da população. Estamos numa pandemia, numa situação que afeta a saúde de nossa gente. Essa será a mais importante preocupação que nós vamos ter, o nosso mais importante desafio. Isso é mais forte ainda em Caetité, porque sabemos que a saúde aqui, a situação da saúde aqui é precaríssima faz muito tempo. Outro grande desafio, inovar para gerar trabalho e renda. Meu amigo Elton, participei de uma live com ele, achei interessante essa expressão. Ele disse assim para mim, Raquel, você estava assistindo, comentando, dando palminhas lá naquele dia, nem sonhava que pudesse estar com tamanha responsabilidade. Enfim, estamos aqui. Eu lembro que o Elton disse assim, a crise financeira já está contratada no pós-pandemia. Quando a gente fala em crise financeira, pessoal, a gente fala em diminuição de renda, a gente fala em empresas e comércios combalidos, fechando, e se isso acontecer, a gente fala principalmente em desemprego. Então, nós vamos ter de ser muito criativos, nossa responsabilidade vai ser maior ainda para gerar trabalho e renda para a população. Em outras palavras, pessoal, gerar emprego e renda. Nessa estruturação, o nosso plano de governo contempla várias medidas para fomentar a geração, para criarmos novas oportunidades de trabalho. Não apenas no que diz respeito ao setor público, através de um concurso público, dando chances iguais para todos os caetitenses, e não fica nessa política clientelista do troca-troca, de empregar um monte de gente sem necessidade, inclusive, com todo respeito a quem está trabalhando, mas sem necessidade, no intuito apenas de se vencer uma eleição, de ganhar votos apenas e tão somente. Empregar pelo poder público, evidentemente, mas especialmente pela iniciativa privada. Nós temos de criar oportunidades em Caetité, nós temos de empreender medidas para que o ambiente seja mais receptivo à vinda de empresas para Caetité. Não tem sentido caetitenses, por exemplo, abrir uma fábrica de tijolos ecológicos em Caculé e não abrirem em Caetité, porque tiveram incentivo fiscal da prefeitura de lá. Porque tiveram um apoio em relação à doação de um terreno. Por que Caetité não pode pensar nisso também? Pegaram escola agrícola e fizeram daquilo ali especulação mobiliária para o próprio proveito e para a venda particular de lotes. Inclusive já tem denúncia no Ministério Público que está investigando isso aí, denúncia feita pelos vereadores de oposição, devidamente assistidos pelos seus advogados, pela sua assessoria jurídica, dentre os quais esse advogado aqui. Então, pessoal, nós temos de procurar meios e medidas. Ao longo da live, vou falar de outras propostas mais concretas nesse sentido. A gente tem de inovar para gerar trabalho e renda. Esse será o nosso segundo grande desafio no pós-pandemia. Já falamos de vários pontos aqui nesse nosso bate-papo com o Éder e com a Raquel, mas o nosso ouvinte também, o pessoal que nos assiste, enviou pergunta com relação ao esporte, Raquel. Qual é a atenção que vocês vão dar para o esporte? A gente sabe que ao longo desses anos o esporte aqui em Caetité está abandonado. Na verdade, o esporte de Caetité, nos últimos tempos,
não se vê falar de esporte, né? Quando a gente anda na rua, né, doutora, as pessoas nos param, principalmente perguntando, e aí, Raquel, o esporte? Eu já fui jogadora de handebol da seleção feminina de Caeté, nos bons tempos, né? Era mais nova, ainda tinha força, mas ainda estou jovem. Era outro poder. A gente tinha o apoio da prefeitura, a gente tinha a iniciativa até da própria população. A população ia, né, para o ginásio de esporte, apoiava a gente. Não só o handebol feminino, mas a gente tinha o vôlei, a gente tinha os meninos do futsal masculino, que teve até a final, não foi, doutora, do Bahia? A final do futsal. A final do futsal, eles foram disputar em Salvador e depois vieram fazer a outra disputa aqui. Então, assim, o nosso esporte ele era comentado, a gente tinha, né, um apoio da prefeitura. Hoje eu acho que a gente precisa melhorar bastante e precisamos dar apoio, principalmente os jovens e os esportistas, né? Outra coisa importante também, o esporte na zona rural tem que existir. Então, a gente tem várias zonas rurais hoje, que a gente não se encontra ainda quadra, né, que dê para a gente poder fazer um campeonato, quadra sem cobertura, né, quadra inacabada. Então, assim, o esporte ele tem que ser tanto no município, na sede, como na zona rural. A gente tem uma equipe feminina de futebol, em Baixão de Santa Luzia, que a gente também fez o compromisso com as meninas, né, que elas vieram cobrar principalmente da gente, esse apoio. Então, assim, a gente tem temos jovens que precisam desse apoio e a gente está aqui disposto a dar esse apoio. É isso, né, Éder? A Raquel citou aqui agora, Caeté era referência no esporte na região. Vôlei, handebol, futsal, futebol de campo, isso se perdeu com o tempo. Se perdeu com o tempo. Imagina que, na véspera das eleições, o prefeito, candidato à reeleição, está construindo um monte de quadras espalhadas pelo município. Pessoal, quem tiver a oportunidade de ir até uma dessas construções, meça lá o tamanho dessa quadra. Eu não medi, mas pude perceber que é praticamente a metade do tamanho de uma quadra normal, convencional, de uma quadra padrão. Não tem sentido isso. Essa mais uma grande enganação, mais uma obra eleitoreira. Quando estive lá no Baixão de Santa Luzia e vi assim, e percebi o ânimo das meninas do time local, que é uma disputa retada e bonita, né? No bom sentido, com outras seleções femininas de futebol do município. E o pessoal pede ali, por exemplo, uma coisa tão simples. Enquanto o prefeito fica fazendo quadras onde não há grande necessidade de quadra, uma quadra é uma obra importante, mas, por exemplo, o que adianta construir uma quadra em determinada região se o pessoal está precisando de água nas suas casas e ali não tem água? Ali no Baixão de Santa Luzia, pessoal, tem um campo de várzea ou um terrão. Eles não querem uma quadra de concreto. Eles querem apenas o seguinte: tela com alambrado, não é? Iluminação, querem também arquibancadas. São coisas simples e mais baratas de se fazer. E por que não se fazer isso e incentivar o esporte para quem gosta do esporte? O esporte não traz apenas satisfação e lazer, o esporte traz também qualidade de vida, retira pessoas de ambientes ruins, traz saúde para a população. Eu queria convidar ao pessoal do esporte e pude conversar com muitos amigos, participei de live desse sentido, conversei muito com Fabiano, que me trouxe já os planos dele para a área dos esportes, conversei com nosso amigo, o irmão de Wagnelson, estive com ele hoje, perdoe, amigo, daqui a pouquinho eu falo o seu nome. Conversamos muito, fizemos uma live sobre esportes. Eu já pude, naquela ocasião, apresentar algumas medidas concretas para o esporte. Eu queria citar aqui, pessoal, dentre as várias medidas, eu convido a vocês todos para verificarem isso no nosso plano de governo, que está disponível na internet. São várias medidas assim, bem específicas, mas eu gostaria de chamar a atenção de duas que estou trazendo aqui para Caeté, para o nosso plano de governo, e vamos trazer para Caeté depois, se formos eleitos, é claro. Duas medidas muito interessantes, com base em duas leis federais. Primeiro, a Lei Federal 10.891, ela trata do Bolsa Atleta, mas nós queremos transformar através de lei municipal, criar através de lei municipal o Bolsa Atleta Municipal. Pessoal, nós temos esportistas de alto rendimento em Caeté, pessoas que nos orgulham lá fora, em outras cidades, em outros estados. Se essas pessoas orgulham Caeté, por que não criar um incentivo financeiro, um aporte financeiro pela prefeitura para que essas pessoas se dediquem exclusivamente ao esporte?
Essa é a ideia do Bolsa Atleta Nacional, que podemos também trazer para Caetité e criarmos o Bolsa Atleta Municipal. Outra situação muito interessante, com base em outra lei, agora a Lei Federal 11.438, é criarmos incentivos e benefícios para empresas investirem e patrocinarem atividades esportivas. A gente pode dar um incentivo fiscal a tantas empresas que vêm de fora, especialmente, trabalharem no empreendimento de energias renováveis em Caetité, na construção da ferrovia, junto à FIOL, como terceirizada da ABAMIN e essas empresas também. A gente pode criar incentivos fiscais, tudo feito, é claro, com responsabilidade fiscal, com estudo prévio do impacto financeiro. A gente pode conceder incentivos fiscais para que essas empresas patrocinem as nossas atividades esportivas. São dois pequenos exemplos que podem ser trazidos para Caetité. Perceba, minha gente, que as boas ideias, as novas ideias, são novas para Caetité, por conta de uma gestão que não conseguiu empreender coisas interessantes aqui. Mas a gente pode buscar bons exemplos em outros municípios, onde isso deu certo, e trazer para Caetité. Se tivermos vontade para isso, não é isso, Raquel? Com certeza. Se tivermos compromisso com a população, não vai ser tão difícil empreender essas medidas. Programa Novas Ideias ao vivo, com os nossos candidatos aqui, o Éder Davi, a Raquel Ladeia, respondendo as perguntas dos nossos internautas. Eu só estou apenas retransmitindo as perguntas que foram selecionadas aqui dos nossos internautas. A nossa produção fez a seleção aqui e a gente está retransmitindo. Lembrei aqui de Vandilson. Ah, Meu amigo Vandilson. Vandilson, obrigado, viu, pelo diploma que você trouxe e nos honrou com isso, pelo compromisso voltado para o esporte. Fico muito lisonjeado, agradeço pela colaboração com o nosso plano. Um abraço, Vandilson. Bom, vamos a uma outra pergunta. Como resolver o descaso com o dinheiro do povo em Caetité no tocante às obras públicas? As obras públicas. Pessoal, é ruim a gente ver obras em Caetité e algumas, inclusive, só de fachada, apenas em ano de eleição. O eleitor, o cidadão, a cidadã, elegem um prefeito para cumprir 4 anos de mandato e não apenas 3 meses de mandato. Em relação aos desmandos, às coisas erradas que ocorreram, já há várias ações ajuizadas na Justiça, todas elas frutos de investigações que iniciaram no meu escritório de advocacia. Estou há 22 anos como voluntário, nunca cobrei para isso, analisando as contas dos prefeitos e encontrando algo de errado, a gente denuncia as autoridades. Fiz isso na condição de advogado, mas fiz isso conjuntamente com os vereadores de oposição. Temos 5 vereadores de oposição em Caetité. É uma pena que pessoas que quiseram diminuir o debate da política de Caetité, meio que quis ou tentou colocar na vala comum dos piores políticos os nossos 5 grandes guerreiros e vereadores de oposição. Pessoal, antes de criticarmos algumas pessoas ou de colocarmos todo mundo como maus políticos, velhos políticos, é bom saber o que efetivamente esse pessoal, esses vereadores fizeram para o povo de Caetité, estando na oposição, e política nenhuma, e vem fazendo, estando na oposição, o dever do vereador, o dever primordial, e de todo vereador, não só de oposição, mas eu digo de oposição especialmente, é fiscalizar as contas do prefeito e denunciar. Nós temos eu tenho impressão, quase 50 representações ou denúncias já protocoladas nas mais diversas autoridades, Controladoria Geral da União, Polícia Federal, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, enfim, muito foi feito nos últimos anos pelos vereadores de oposição, com a assistência minha na condição de advogado e dos demais advogados do escritório. Ou seja, isso já foi levado para as autoridades. Muitas ações já foram ajuizadas e outras serão ajuizadas ainda por conta desses desmandos. Espero ter respondido a pergunta. Sim. Exatamente. Respondeu, mas a gente sim. pode voltar. Vai ter muita coisa para falar a respeito, mas só temos 1 hora, vamos otimizar. Eu tenho outras perguntas aqui, olha só. Éder Davi, Raquel, caso vocês ganhem a eleição, como serão tratadas as dívidas da prefeitura? As dívidas da prefeitura. Pessoal, vamos ter de tratar das dívidas, Raquel, na forma da lei. Na forma da lei, porque não há outro meio. A maior dívida da prefeitura de Caetité, pessoal, e será deixada pelo atual prefeito, foi deixada principalmente pelo ex-prefeito, foi uma dívida com o INSS. Se a prefeitura tiver o seu nome negativado, nós, pessoas físicas, não
podemos ter os nossos nomes negativados e ficar com o nome sujo no mercado, também a prefeitura pode ter o seu nome negativado, o seu CNPJ negativado. E se tiver, a gente não tem acesso a repasses governamentais, a celebração de convênios, entre outros incentivos, entre outros repasses que são destinados ao município de Caetité. Ou seja, não tem jeito. É uma pena que essa dívida toda, essa enorme dívida, foi gerada por administrações passadas, mas infelizmente, por se tratar de uma dívida do município de Caetité, o próximo prefeito terá de assumir isso, terá de fazer um parcelamento. Há outras dívidas ainda no que diz respeito a precatórios, há dívidas antigas de mandatos de mais de 20 anos, mandatos ocorridos há mais de 20 anos passados, de prefeitos bem distantes já na nossa história, dívidas com servidores públicos que deixaram de receber há décadas atrás, por pior que seja absurdo, direitos básicos como férias e 13º salário. Essas dívidas entram na ordem de precatórios e isso só pode ser pago assim. Sei que a atual gestão vai deixar inúmeras outras dívidas, mas em relação àquelas dívidas que forem contabilizadas, forem colocadas no chamado restos a pagar, eu vou ter de fazer uma avaliação muito criteriosa para saber se efetivamente aquela dívida foi contraída em benefício da população de Caetité. Isso, evidentemente, será feito através de ampla divulgação, de auditoria. Se possível, quero fazer isso através de uma auditoria pela Controladoria Geral da União. Diante da situação do município, farei de tudo para não gastar dinheiro público, verbas públicas, com empresa particular para fazer essa investigação, só se não tiver jeito. Mas se nós conseguirmos fazer isso através da Controladoria Geral da União, a gente vai ter um amplo diagnóstico do que aconteceu. Vamos denunciar às autoridades as malversações que forem provadas, aquilo que a gente encontrar, enfim, a capacidade nossa de investimento para o povo de Caetité em relação a obras, a serviços públicos os mais variados, essa capacidade de investimento será diminuída por conta dessas dívidas enormes que serão deixadas pelas últimas gestões. Bom, essa pergunta aqui agora vai muito de encontro com o que nós já colocamos aqui na entrevista sobre Caetité, que era referência, né? Aqui na nossa região. Referência no esporte, referência na saúde, e aí vai um testemunho particular. Eu, quando criança, fraturei o braço, eu vim me tratar aqui, né? Porque aqui era referência da saúde, sobretudo também no governo do nosso saudoso Dr. Ricardo. Mas eu acho assim que a principal referência do povo do Brasil com relação a Caetité é a educação. E essa pergunta vem agora a calhar. Na terra de Anísio Teixeira, projetos para a educação não existem há 12 anos. Fale sobre os projetos de vocês e sobre a educação. E aí, amiga? Tem muito projeto para a educação. Primeiro porque a educação é a base, né? Para a gente ter qualquer outro meio, a gente tem que ter educação. Então, doutor Éder, nossos projetos de educação têm que estar atingidos de todas as idades. Quando a gente fala em educação, às vezes a gente só baseia em crianças, né? E a gente tem que colocar que a educação ela é ativa da criança até o idoso. Então a gente tem bastante projetos para trabalhar aí. A situação da educação, pessoal, imagina que é curiosa a propaganda da prefeitura. A propaganda da prefeitura enaltece a si própria até quando o resultado é negativo, Romilson. Por incrível que pareça. Eu até brinco assim, entre aspas, né, porque é coisa séria, mas eu sempre divulgo assim nas redes sociais o seguinte: se a gente morasse na propaganda da prefeitura de Caetité, nós estaríamos, eu falo assim, no Palácio das Fadas, reluzentes e brilhantes, mas que na prática não existem. Eu digo isso para fazer referência à última propaganda da prefeitura que comemorou uma determinada nota do IDEB para os anos iniciais do ensino fundamental, mas apenas, embora tenha citado um outro índice menor para os anos finais do nosso ensino, pela primeira vez na história, a nota do IDEB, pessoal, em vez de aumentar, caiu. No mês de abril, salvo engano, ou no mês de maio, foi pelo Congresso aprovada a prorrogação do Fundeb. E uma das medidas interessantes lá foi fazer com que haja mais investimentos para a educação, para fazer com que as prefeituras tenham condições de gastar mais com cada aluno. E o mais interessante está nisso.
Caetité já gasta, por aluno ao ano, aquilo que se quer atingir através do, vou chamar assim, um novo Fundeb, nos próximos 10 anos. Ora, se Caetité já gasta tanto por aluno ao ano, como é que consegue a educação de Caetité fazer com que a nota do IDEB, pessoal, em vez de não permanecer igual, não caia, em vez de aumentar? Se puderem, assistam a um vídeo que nós colocamos lá no Instagram, nas redes sociais, no YouTube, no Facebook também, e eu dou números muito exatos no que diz respeito à situação da educação de Caetité. Em suma e em resumo, o prefeito gastou muito e gasta muito com a educação de nossas crianças, de nossos jovens, mas o resultado é péssimo. É péssimo, tão péssimo que pela primeira vez na história a nota do IDEB nos anos finais do ensino fundamental caiu. Dá para perceber então o seguinte, é uma gestão que não planeja, que não é eficiente, que não tem grandes planos e uma grande preocupação com a saúde de nossas crianças. É triste saber que esperávamos exatamente o contrário, principalmente por termos como prefeito de Caetité um professor que também trouxe para a sua marca de administração um livro com a estampa lá do nosso queridíssimo Anísio Teixeira. Ou seja, nas marcas da prefeitura, na propaganda da prefeitura, a realidade é uma, mas a nossa prática é dura e feia. Eu convido a vocês para acompanharem a parte da educação, as medidas concretas do nosso plano de governo. Eu queria falar aqui, Romilson, se me permitir, um pouquinho sobre o nosso plano de governo. Nosso plano de governo, pessoal, é fruto de muita conversa com a população da zona rural, com a população aqui mais necessitada dos nossos bairros. Conversamos com muitos profissionais, conversamos com pessoas muito simples e com doutores, conversamos com diversos segmentos, com empresários, com mulheres empreendedoras, conversamos com profissionais da educação através de lives, especialmente na época mais forte da pandemia. Esse plano de governo, tenho aqui só um resuminho dele, mas vale a pena, quem se interessar, conferir no nosso plano de governo todas as medidas que estamos fazendo. Não estamos prometendo, pessoal, primeiro de tudo, o céu e a terra. É muito fácil prometer construirmos uma ponte daqui para a Lua, ciente, é claro, de que tamanho absurdo jamais será cumprido. Não adianta a gente ficar falando demais e lá na frente não ter condições de cumprir. Nosso plano de governo é pé no chão. E na parte da saúde, eu quero chamar a atenção principalmente para a valorização do magistério e para a contínua valorização. E coloco também como uma forma de valorização aquilo que eu disse lá no início. Nós temos de realizar um concurso público e trazer os melhores profissionais para a área de educação no município. E queremos fazer isso, repito, se tudo der certo, já no segundo semestre do ano que vem. E o concurso público dignifica o professor. O professor não recebe o mínimo, como muitos professores contratados estão recebendo, e alguns passaram a receber R$300 absurdamente na época de pandemia. Foi a forma, vamos pagar pouco para conseguirmos contratar mais, empregar mais e ganhar mais votos com isso. Mais uma política clientelista, mais um abuso do poder político e econômico por parte do senhor prefeito, com todo respeito a ele, mais atitude equivocada tenho de reclamar, tenho de criticar. Enfim, nós temos de criar esse incentivo através de concurso público, através de contínua capacitação. Nós temos, pessoal, achei muito interessante isso da parte de um professor da UNEB na nossa live com os profissionais de saúde, quando ele disse que a gente tem de atender às especificidades de cada escola, de cada região. Caetité, pessoal, é um município lindo, enorme, muito diferente e algumas situações a gente tem de tratar com especificidade, valorizar determinadas culturas, valorizar o modo de viver de algumas comunidades muito bem localizadas, que têm os seus atributos próprios, as suas vivências próprias, as suas alegrias próprias. É uma forma também de incentivar a educação e garantir um acesso melhor de todos às oportunidades. Não sei se puderam assistir também, quando a gente vai à zona rural, a gente vê crianças e mais crianças nessa época de pandemia, sem acesso à educação, porque não tem acesso à internet, e não tem acesso sequer a uma apostila, pessoal, por não ter sido autorizada a Xerox, é só tristeza. A educação, pessoal, fez a diferença na minha vida, fez a diferença, está fazendo na vida de Raquel, a diferença na sua vida, Romilson, e tem de fazer também a diferença nas vidas de tantos e tantos caetitenses, nossos pequenininhos, que dependem da educação, de uma educação de qualidade,
para terem mais chances no futuro, mais chances lá na frente. Falei demais, desculpa. Não, pode ficar à seguindo. vontade, a gente adora te ouvir falar. Bom, vamos falar agora sobre saúde, porque os internautas querem que vocês falem sobre saúde. Agora há pouco nós nos referíamos a Caetité como referência na educação, no esporte, na saúde também. Como eu já relatei aqui, me tratei aqui quando mais jovens. Quando vocês veem assim a minha barba branca, não faz tanto tempo. Eu tenho algo ali em torno de uns 25 anos, mais ou menos, tá? Mas vamos falar de saúde, gente. Na gestão de vocês, a saúde será prioridade? Não só a saúde, né? Mas a saúde sempre foi prioridade em qualquer ocasião. Eu, como profissional de saúde, né? Eu acho que a maioria das pessoas não conhece, eu sou fisioterapeuta, já tinha até falado, tenho uns 10 anos. O que é que acontece? A saúde de Caetité, a gente tem 3 bases que a gente precisa começar a trabalhar. É o setor primário, secundário e terciário. Para a gente ter uma saúde de qualidade, a gente precisa trabalhar nesses 3 setores para a gente poder chegar no campo maior da saúde. Hoje em Caetité a gente tem o Hospital Municipal de Caetité, que foi uma obra realizada, né, do finado Dr. Ricardo Ladeia, com muito orgulho, porém é uma obra que não tem atuação. É uma obra grande, uma obra imponente, poderosa, mas ela não tem atuação. O que é que a gente, quando eu falo a gente, eu e meu doutor Ed aqui, o que é que a gente pode fazer na área de saúde? Primeiro, aquela obra ela foi feita com o seguinte intuito. Quando as pessoas falam pelo tamanho da obra, né, na época foi até comentado o famoso elefante branco, né? Que com certeza no nosso mandato é uma questão primordial minha, que eu falo para o doutor todos os dias, eu como profissional de saúde, eu como cidadã caetitense, né? Preciso daquela obra funcionando. O que é que acontece? Aquela obra ela foi feita para atender todos os tipos de especialidades. Raquel, como é que vocês atenderiam todos os tipos de especialidades? Exatamente. O setor primário ele tem que existir, né? O que é o setor primário na saúde? É o setor de prevenção, né? Então a gente tem que ter esse setor de prevenção ativo. Depois nós viemos para o setor terciário, o setor secundário, que já é um setor de atendimento, e até chegar no setor terciário, que é o setor de uma obra daquele porte funcionando. Então a gente teria que ter todas as especialidades funcionando, cardiologia, neurologia, pediatria, né? Para a gente ter uma saúde de qualidade em Caetité. Caetité, na verdade, ela não tem saúde, né? Ela é completamente... não tem. Então as pessoas precisam de uma saúde aqui, vai para as cidades vizinhas, vai para Guanambi, né? Até hoje, até a própria Caculé, qualquer outra cidade, mas dentro de Caetité falta essa saúde. Então é muito ruim a gente, cidadã caetitense, né, mães, ter que sair daqui para ter seus filhos em Guanambi. Então isso é comum. Daqui uns dias a gente não tem mais caetitense, né? E isso é triste. Se você for trabalhar para pensar, isso é triste, né? Então assim, a saúde ela é primordial. Nessa conjuntura, Raquel, eu vejo que a gente tem de ter, como eu disse lá atrás, agentes comunitários de saúde funcionando com número suficiente. Nós temos que fazer com que os nossos PSFs e as nossas unidades básicas de saúde funcionem plenamente, funcionem de verdade. Ativas. Não é meia boca não, ter um médico um dia só para semana, por semana não resolve não. Não adianta ter um monte de posto de saúde com o médico indo lá uma vez por semana ou 2 vezes por semana. Isso é fazer de conta que está tratando da saúde. Nós tivemos aqui, Wilson, estruturas de PSFs, vou citar aqui, se alguém pode me lembrar, se eu esqueci alguma. Nós tivemos uma no Príncipe Viana, outra aqui no fundo, e tira uma parte ali da antiga Feira do Gado. Temos outra ali na Cachoeirinha, outra em Maniaçu. 4 importantes e grandes estruturas de PSFs financiadas com recursos do governo federal, terminadas, concluídas, mas que não colocaram para funcionar. Começaram a colocar para funcionar só agora, faltando 1 mês, ou 2 meses para as eleições. Outro dia, pessoal, passei naquele da Cachoeirinha, eles inauguraram no dia, eu passei lá, acho que na sexta-feira, eu passei na segunda-feira, 10 da manhã indo para Maniaçu e fechado. Quando eu volto à tarde, fechado de novo. Aí eu falo assim, não tem condições. Eu parei lá, fiz um videozinho. Eu soube que teve uma reunião depois e trataram logo de criar uma forma de colocar logo para funcionar de verdade. 2 dias depois já tinha uma pessoa lá, muito engraçadinha, entrando lá dentro, mostrando assim o doutor médico, mostrando enfermeiros, mostrando assim um estante com remédios, pacientes e tudo. Ou seja, enganação, aquela velha história, propaganda da prefeitura tentando fazer com que, tentando subestimar as nossas inteligências. E assim não dá. Não adianta fazer só funcionar agora não, a gente tem que fazer isso funcionar o tempo todo. No que diz respeito ao hospital, pessoal, tudo bem, o pessoal fala assim, hospital de Dr. Ricardo. Sim, o Dr. Ricardo foi o gestor naquela época, mas é um hospital do Caetité. E do povo, foi feito para o povo. Para o povo, do povo de Caetité. Aquele hospital foi sonhado por um
grande estadista, vou falar assim, né? O grande doutor Ricardo, pensando nas futuras gerações, mas ele foi pensado com maior técnica e planejamento, eu gosto de me expressar dessa forma, pelo governo federal à época. Pessoal, esse hospital de Caetité foi concebido para atender a 25 municípios aqui da região. E por que o Ministério da Educação fez isso naquela ocasião, de saúde, perdão, obrigado, Kel, fez isso há tantos e tantos anos atrás? Porque Conquista, o hospital de base em Conquista, já estava muito sobrecarregado. Pacientes chegavam lá e ficavam nos corredores, em macas nos corredores. Então fala o seguinte, Caetité é um local estratégico, passa 2 importantes rodovias ali. Vamos fazer então, vamos ter um hospital de porte regional em Caetité e fazer com que todos da região possam ser atendidos. 25 municípios fizeram pactuação nesse sentido, assinaram um contrato para isso e depois não puseram para funcionar. Por quê? Porque na ideia da velha política era um hospital de Dr. Ricardo. Ou seja, não houve interesse de fazer com que fosse um hospital do povo de Caetité. E nossos filhos foram nascendo cada vez mais em cidades vizinhas. E para piorar, pessoal, já pudemos denunciar isso alguns meses atrás, na época da pandemia, nós descobrimos depois, absurdamente, que desde o ano de 2012, salvo engano, 2013, as últimas gestões colocaram lá no cadastro das unidades de saúde, junto ao Ministério da Saúde, pode ir lá todo mundo conferir, colocaram no hospital municipal, salvo engano, com 60 leitos, com diversas especialidades. Colocaram lá profissionais, assim, técnicos, enfermagem, os nomes, né? Enfermeiros, tinha até diretor de hospital, o doutor médico diretor nem sabia que seu nome estava lá. Enfim, criaram um hospital no papel, dentro de uma estrutura que na verdade estava vazia, quase completamente vazia, porque estava funcionando ali apenas e tão somente a UPA. Não podemos deixar de falar, é claro, da Unacom. A Unacom é uma propaganda do governo do estado e das últimas gestões, já faz 7 anos. Há 7 anos essa Unacom está sendo entregue. Estão falando que vou entregar agora de novo, né, na véspera das eleições. Eu vou torcer muito, pessoal. Vou torcer muito, senhor prefeito, senhor governador. Vou torcer muito para que vocês consigam mesmo inaugurar e, mais que isso, fazer funcionar a Unacom. Vai ser muito importante para Caetité. Vai ser um hospital de especialidade para fazer um atendimento importante? Sim. Precisamos disso? Sim. Mas nossos filhos continuarão nascendo por inoperância de vocês, por desídia, incompetência de vocês, continuarão nascendo em Guanambi, em Ibiaçucê, em Caculé. Nós vamos ter de criar soluções para isso. Temos soluções no nosso plano de governo, convido a todos, mais uma vez, para verificarem como isso pode ser feito. Enquanto não tivermos um hospital com maternidade, com centro de obstetrícia, nós vamos ter de vamos conversar com o pessoal da Fundação Hospitalar Suara Santana, para que nossos filhos voltem a nascer em Caetité. Vamos tentar manter ali, pessoal, de plantão ou de sobreaviso, um neonatologista, um obstetra, o tempo todo, ginecologista, o tempo todo puxado pela Prefeitura de Caetité para que nossos filhos nasçam aqui em Caetité. Com certeza. São muitos os planos para a saúde. Muitos. Não é? A gente pode passar a noite toda, mas eu sei que o pessoal vai ficar aborrecido. Bora tocando o barco aí, vendo outras perguntas. Vamos lá. Bom, agora há pouco o senhor falou sobre questões de obras eleitoreiras, né? A gente tem visto aí pipocando obras pela cidade e em pleno século XXI, com o advento das redes sociais, soa meio que como um deboche fazer obras assim há um mês das eleições. Então, o internauta muito antenado enviou uma pergunta aqui. Vocês vão permitir essas obras eleitoreiras? Isso não é de hoje não, né, doutora? Não é de hoje não. Não é de hoje não. Você nasceu na política, né? Eu nasci em 88, né? Então eu falo que eu nasci na política. E isso não é de hoje não. A cada nova eleição, isso é de um velho tempo. Pessoal, eu não sou contra a distribuição de cestas básicas, nem de caixas d'água. Quero deixar isso bem claro para a população. Já fiz um videozinho explicando isso na internet. Passei os últimos 22 anos, combatendo a compra de votos. Tenho várias ações ajuizadas nesse sentido. Conseguimos caçar prefeito, vice-prefeita, vários vereadores. É uma pena que a decisão de cassação aqui da primeira instância não foi confirmada pelo tribunal em Salvador. Enfim, não entrarei neste mérito neste momento, mas podemos discutir um pouco mais a respeito. Mas aquela história, pessoal, eu sei que por mais que a gente combata isso, por mais que a gente apreenda bens que estão sendo distribuídos visando apenas o voto, a gente sabe que a única solução para compra de votos,
A única solução para não permitir que políticos, bandidos se elejam comprando votos. Tem uma pessoa muito interessante que eu achei assim, quem vende o voto elege bandido. Alguém, acho que foi um prefeito que disse isso. Quem vende o seu voto acaba elegendo bandido. Isso é muito forte. Pessoal, não adianta a gente ficar processando um monte de gente. Vamos processar, não vamos passar a mão na cabeça de ninguém, não. Quem fizer errado, a gente vai levar sim para a justiça. Mas a maior sentença, pessoal, contra a compra de votos não é dada pelo juiz nem pela justiça. É dada pelo eleitor. Pelo povo. Nós temos de ter, pessoal, a consciência. Nós temos uma chance só a cada 4 anos de construirmos a Caetité dos nossos sonhos. E não podemos vender o voto. Temos de nos conscientizar isso. Você que está em casa, você que está assim, no desânimo com a política, com políticos, você pensa assim, esse prefeito não vai fazer mais nada mesmo, então não vou perder a chance de ganhar qualquer coisinha. Não pense isso não. Se você precisar da cesta básica, receba sim. Se precisar da caixa d'água, também. Mas não se sinta, pessoal, não se sinta obrigado a votar nem ninguém, não é isso, Raquel? A votar nem ninguém que só agora, na véspera da eleição, vem distribuir cestas básicas, se aproveitando da pandemia. Isso é mais forte e pior ainda. Isso mostra a grande maldade dos políticos que se aproveitam de uma situação de pandemia, de crise, para distribuir cestas básicas em troca dos seus votos. Não se sinta, pessoal, obrigado a votar em ninguém que esteja distribuindo um benefício desse. Mas se tiver de receber, pessoal, faça justamente o contrário, vote contra, vote contra. Não permita que tirem de nós caetitenses as grandes oportunidades que merecemos. Pessoal, quer saber de vocês também com relação à geração de emprego, mas sem promessa de cargo como é feito na atual gestão. O que vocês vão fazer para gerar emprego em Caetité? Pessoal, como já tinha dito, esse será um grande desafio nosso. No setor público, através de concurso público. Mas a prefeitura, embora seja uma grande empregadora, não pode empregar todo mundo. A gente tem de destinar para a iniciativa privada, para empresas, para o comércio, para outras oportunidades de trabalho, a geração de trabalho e renda, ou de emprego e renda. Aqui na sede, a gente tem de criar um ambiente propício para que novas empresas surjam, sejam abertas, para que empresas venham de fora para cá, para que os caetitenses invistam e abram empresas. Eu sei, eu pude pesquisar, praticamente toda a riqueza de Caetité está depositada, Romilson e Raquel, na poupança. Ou seja, o caetitense não é pela falta de vontade de empreender, que o caetitense quer empreender, quer montar sua empresa, não é? O senhor falando em empreendedorismo aí, doutora, desculpe interromper, a importância até, Romilson, para os nossos jovens dos cursos profissionalizantes. Que a prefeitura, né, ela pode estar dando esse apoio, esse suporte, né? Está promocionando cursos profissionalizantes, cabeleireiro, eletricista, pedreiro, confeitaria. E você, como professora de um curso profissionalizante, sabe muito bem como é forte isso. E isso é importante, principalmente para os jovens. Então, assim, quando a gente chega numa certa idade, quando a gente vai para a área do mercado de trabalho, a gente já vai com muita insegurança. Né? Exatamente por quê? Porque a gente não tem embasamento. Então, a prefeitura, eu acho que ela tem um dever de estar proporcionando à população e à juventude os cursos profissionalizantes, né? Que é uma saída, é uma alternativa. E através desses cursos profissionalizantes é que aí vem as grandes empresas. Exatamente. E aí já gera o emprego à nossa cidade. Isso falta. E se criarmos um ambiente propício para isso, nós já vamos ter pessoas e jovens capacitados para assumir justamente. Eu estou falando, pessoal, em relação à cidade de Caetité. Tem outra situação muito forte no nosso plano de governo, que a gente fala em relação ao potencial turístico de Caetité. Por exemplo, Caetité é um ponto estratégico e praticamente está na metade do caminho entre o centro do Brasil e o mar. Sim. Sabemos quantas pessoas não viajam do centro do Brasil, de outros estados da federação, passando por Caetité. Por Caetité também passa milhares de romeiros que vão lá para Bom Jesus da Lapa. Mas Caetité não pode se limitar a ser um local para acolher passantes. O que é isso? A pessoa passa aqui, vai numa lanchonete, almoça no restaurante, ou então, no máximo, dorme apenas uma noite e vai embora. Já pensou, pessoal, se a gente puder, através do turismo histórico, paisagístico, do turismo ecológico, nós temos assim sítios arqueológicos em Caetité, nós temos uma gente que é linda, uma cidade que é linda. Já pensou se a gente puder se aproveitar de todo o potencial que Caetité tem para o turismo e depois de uma ampla divulgação, a gente gerar assim
de quem está passando por Caetité, ou em quem vai passar o interesse para permanecer em Caetité, não só por uma noite, mas por 2, por 3 noites, ou por uma semana. Já pensou o pessoal do comércio aí, os empresários, se nós criarmos um calendário de eventos em Caetité, como fazem lá em Mucugê? Mucugê não tem grandes atrativos assim no meio ambiente, assim, mas assim, atrativos bem próximos da cidade, mas tem uma cidade que é linda. Mas qual foi a ideia do pessoal lá? Criar eventos específicos em momentos muito importantes ao longo do ano para fomentar, fazer com que as pessoas se dirijam para aquela cidade em situações assim fora de época e utilize da sua rede de pousadas, de hotéis, do comércio e de tudo mais. A gente pode fazer isso também em Caetité. Se nós criarmos, pessoal, um calendário de eventos, a gente sabe o quão importante são os grandes eventos em Caetité. A Festa de Santana, por exemplo, a lavagem da esquina do Padre, como foi uma micareta no passado. Já pensou se nós tivermos resgatar essas oportunidades e melhorar isso? Já pensou se nós criarmos, por exemplo, também um festival de inverno em Caetité, com atividades ao longo de todo o mês de julho, por exemplo? Se nós aproveitarmos uma época e um mês do ano onde não tem evento nenhum e a gente cria um evento? E se a gente fizer isso, pessoal? Bora sonhar? Sonhe comigo. E se a gente fizer isso, Raquel, na zona rural também? A zona rural, pessoal, tem uma vida altamente pujante. O pessoal, nós temos em determinadas, não vou falar só do São João não, mas nós temos cavalgadas, nós temos eventos hoje com desfiles de carro de boi, temos a época dos reisados, temos os torneios na zona rural, tudo isso feito apenas com iniciativa dos próprios times, sem grandes apoios da prefeitura. Imagina se nós criarmos eventos também, Romilson, na zona rural de Caetité. Por exemplo, se a gente pensar ali, pessoal, agora eu vou lá para a zona rural, viu? Se a gente pensar na festa da mandioca, não só como se fosse um domingo, que se limitou praticamente a uma cavalgada, mas se a gente criar ali um evento de uma semana inteira, mas não apenas para comemorar, e comemorar o que não existe, porque o pessoal da farinha de mandioca está sendo obrigado a chegar na feira de Maniaçu em todo domingo, a não ter opção e acabar entregando lá uma saca de farinha que foi produzida a duro custo por 30, 40, 50 reais no máximo. Isso é muito triste. Nós temos de ter uma semana ou um mês com atividades diversas, com eventos, com cursos de capacitação. Temos de criar uma cooperativa, pessoal. A gente não pode... Nós temos uma grande empresa aqui em Caetité que vende, que compra grãos de vários lugares do Brasil, ensaca aqui e distribui para dezenas e dezenas de municípios do estado da Bahia. Estou falando isso aí, doutor, me interrompendo de novo. A importância, você tocou na zona rural, a importância, a riqueza que Caetité tem. A gente tem ali a Santa Luzia, que é famosa no alambique, na cachaça. Então ali, meios também para estar gerando emprego para os jovens da zona rural. Caldeiras, produção de leite. Caldeiras, tem a produção Breju das Ametistas. As pedras preciosas. O Maniaçu, a região do Maniaçu, a farinha. Então a gente poderia criar meios para esses produtos ter valor, ter peso. Página do Vento, Olaria. Exatamente. Quando a gente cria dá valor aos nossos produtos, à nossa terra, o nosso povo, a gente pode estar crescendo, fazendo um movimento de geração de renda e de emprego e estar levando os nossos produtos para fora. Os nossos produtos são produtos bons. Eu tive a honra, mais doutor R, de estar indo na Casa de Farinha, fui também no Alambique, na Santa Luzia. São produtos de pessoas que se esforçam para fazer aquele produto, né? Então, o bom disso é você ver a pessoa tem um esforço de fazer o produto, só que não tem como vender. A renda que ele recebe em cima do produto é muito pouco. Então, se a gente fizer, né, junto com as associações ou as cooperativas, né, trabalhar em cima, fazer um marketing em cima disso e poder exportar para outros lugares, né? De nossa cidade poder fazer isso. Se nós tivermos aqui uma cooperativa com CNPJ pronto, não é? A gente vai capacitar o produtor, pessoal, desde o início. Qual a melhor mandioca aqui que atende ao nosso clima, que produz mais? Como aumentar a produtividade? Como agregar valor ao produto? Imagine isso sendo feito através de uma cooperativa com CNPJ próprio. Pessoal, quando eu estava falando daquela empresa aqui de Caetité, uma empresa importantíssima que nós temos aqui, a Dona Alice, é um orgulho ir lá ver tanta gente empregada, são mais de 50 empregos diretos. Imagina se a gente tivesse condições de entregar num preço muito interessante para a Dona Alice ensacar a farinha de Caetité, que não tem igual. Quando eu penso também na tapioca, que não tem igual no mundo, é claro. Imagina se a gente conseguisse fazer com que esse produto
abastecesse não só o mercado interno de Caetité, como o mercado regional e mandasse para outros lugares. Nacional, tá vendo? Nacional. A gente está aqui para isso. Está aqui para isso. É claro. Só precisa ter coragem. Coragem a gente tem. Agora entendi porque o slogan da campanha são ideias, novas ideias. Exato. Quantas ideias brotaram aqui agora, desses dois, desse homem e dessa mulher? E o interessante é que eles dão uma alternativa para fazer essas ideias funcionarem. Isso é que é o diferente. Bom, mas vamos lá, vamos seguindo porque tem outras perguntas aqui. Qual a proposta para cuidar da juventude e do idoso? Preocupado aí com o futuro e com aqueles que ajudaram a construir a história de Caetité. Você que trata dos nossos velhinhos já há 10 anos. Em falar disso, hoje é dia 1º de outubro. Nós temos duas comemorações hoje em relação à saúde. Hoje é dia do idoso, né? Eu sou profissional de saúde, trabalho com idoso, tenho honra de trabalhar com idoso. Se vocês soubessem o que é ouvir, ter os conselhos, né? Isso cresce a gente, valoriza a gente como cidadã, né? Como pessoa. Então, eu tenho orgulho de trabalhar com idoso e gosto muito, né? E um beijo para os meus idosos que estão acompanhando. E nós aqui de rosa. E o outro dia da comemoração, os meninos hoje estão aí de rosa, comemorando o que? Os meninos, deixa eu ver se vocês estão sabendo. Hoje Outubro Rosa, não é? Outubro Rosa, que é a combate ao câncer de mama. Exatamente. E lembrando, eu tô de azulzinha assim hoje, eu vim do contra, antecipando, e para fazer um lembrete. Não é só mulher que pode ter câncer de mama. Então o homem, né, é mais raro, sim, mas ele também pode ter câncer de mama, certo? Então, e o azul é do Novembro Azul. E o novembro é azul. O azul é azul. Né? Voltando à pergunta, a respeito da juventude e o idoso. Né? A juventude e o idoso são dois tempos completamente diferentes. Né? A gente tem tempo de nascer e tempo de morrer. O idoso e o jovem, eles são completamente diferentes, né, fisicamente. Mas se você for trabalhar com eles socialmente, acaba sendo bem parecidos. A gente tem, eu acabei debatendo em outras perguntas, a questão do que a gente tem para o jovem. O jovem hoje, Romilton, ele precisa bastante de um acompanhamento, né? Que tipo de acompanhamento é esse? A gente tem o acompanhamento da área de saúde, sim, mas a gente tem que ter o acompanhamento social. O que é que causa hoje em bastantes jovens da gente? É não ter o que fazer. Né? Eu tenho uma adolescente, ela tem 14 anos, e hoje o mundo dos jovens é a internet, né? O meio de internet. Eu pergunto assim, minha filha vai praticar uma coisa, vai fazer um esporte, vai ter tanta coisa legal para se fazer. Ah, não tem nada. Então o jovem hoje ele é muito vinculado ao meio, né? A rede social. A rede social. Uhum. Então a gente, como prefeitura, como cidadão, a gente tem que dar outras oportunidades a esse jovem, né? Aqui mesmo a gente tem na Moita dos Porcos, eu acho que o senhor também já esteve lá, um arqueólogo, né? Um sítio arqueológico lá, com inscrições rupestres. Exatamente. É algo diferente, é algo que o jovem ele pode ir, pode conhecer, ter a curiosidade de ver o sítio. Né? Eu ainda não conheço, não tive a oportunidade de conhecer, mas é algo que nós temos. E eu acho que a prefeitura tem que ter o desempenho, fazer o seu papel através do que nós temos. Então, no Brejinho das Ametistas, esses dias também um jovem me perguntou, que não é daqui da cidade, perguntou, Raquel, como é que são feitas as pedras de ametista? Então, é uma curiosidade que eu nunca imaginei que um jovem teria. Então, a gente, como prefeitura, acho que tem que ter esse desenvolvimento para o jovem. Em questão também do jovem, a gente tem o esporte, que foi citado aqui, que precisa e deve ser restaurado urgentemente. Então, os nossos jovens hoje, eles têm dificuldade de a prefeitura está fornecendo algum tipo de esporte, independente de qual esporte seja. Eu acho que a gente tem aqui, como prefeitura, está dando à comunidade de Caetité todas as oportunidades de esporte, né? Já para o nosso idoso, né, em tempos de pandemia, já fica bem complicado. Mas isso é um tempo que todos nós esperamos que vá se passar, né? Logo passe. Uhum. E que o idoso, ele tem que ter uma vida social ativa. Quando a gente fala um idoso ter uma vida social ativa, é na parte de fisicamente também, mentalmente também, mas ele também ter o contexto com a sociedade, ele poder estar inserido nessa sociedade. Então, o que a gente pode estar fazendo para o idoso estar inserido? A gente hoje tem várias campanhas de idosos que a gente trabalha com artesanatos, com pinturas, com o próprio esporte voltada para o idoso, a educação física, né? Meus colegas, que são meus colegas educadores físicos, tem que ter um educador físico, um meio de estar proporcionando essa qualidade de vida para o idoso. O idoso, ele precisa ter uma qualidade de vida,
tá? Então, o idoso, vocês que hoje nós somos ainda jovens, nós seremos idoso, né? E a gente, o que a gente quer para nossa, né, para nossa velhice? Ter qualidade de vida. Então, a qualidade de vida tem que vir através do esporte, da atividade física, da pintura, né, do crochê, do canto, né, até a própria gastronomia. Hoje, ela pode ajudar ao idoso, inserir esse idoso na sociedade. Né, através de quê? As receitas, as famosas receitas da vovó, né, que o idoso, ele fica lisonjeado, ele fica, sabe, ele tem um prazer. Massageia o ego dele, ele tem um prazer de poder ajudar, ele tem um prazer de mostrar, ele tem um prazer de ensinar, né? Então a gente tem que dar valor a isso. E a prefeitura, ela tem muitos meios para isso. Um deles é os grupos de convivência, que a gente também pode estar, devemos estar correndo atrás, principalmente para os meus queridos idosos. Ei, que entusiasmo. Idoso é minha paixão, né? Gente, olha, que pena que tá chegando na reta final, eu tô curtindo Agora demais eu fiquei calma. Agora eu já tô se me sentiu à sentindo em vontade. casa. Tá à vontade agora. Ó, uma pergunta aqui, gente, que vai de encontro com aquela questão que eu falei das ideias, que vocês apresentam ideias e como fazer. Olha só a pergunta do internauta. Como pode ser novas ideias, visto que é um grupo antigo com um candidato novo? E aí? Adorei essa pergunta. Muitas pessoas perguntam isso para mim e eu vejo que isso parte de pessoas que ainda têm dúvidas em relação a quem é Éder, a quem é Raquel, em relação ao nosso projeto. Pessoal, nós temos de, em vez de diminuir, nós temos de fortalecer o debate da política de Caetité. O maior engodo, com todo respeito a quem se utiliza dessa expressão, mas o maior engodo que trouxeram para a política de Caetité ultimamente foi aquela ideia, aquela frase que diz bem assim: chega dos mesmos, chega disso, chega daquilo. Pessoal, o que a gente precisa fazer na política de Caetité é discutir ideias. Isso que estamos fazendo aqui, né? Exatamente. Olha, quem dos grupos, qual dos candidatos aí identificou os problemas de Caetité, apresentou esses problemas depois de ouvir a população? Quem desses candidatos está propondo medidas para solucionar esses problemas e qual desses candidatos tem melhores condições e capacidade para executar e empreender medidas lá na frente, estando na prefeitura, para resolver esses problemas, para atender aos anseios da população. Já disse para todo mundo, Romilson, gosto de falar isso, que política, pessoal, não é rinha de galo de briga. Política não é gincana estudantil. Ninguém pode pensar em ser um vereador, um prefeito, uma prefeita, um vice-prefeito, uma vice-prefeita. Ninguém pode pensar isso só para ter ali uma fotografia no hall da fama dos políticos antigos de Caetité. Isso é bobagem. Não quero, pessoal, ser prefeito de Caetité para ter fotografia minha de prefeito em posto de saúde. Coisa mais ridícula, coisa mais do passado, coisa mais antiquada. Isso é uma tremenda bobagem. Mas nós temos, pessoal, de fortalecer o debate. E o debate de propostas, o debate de ideias. No que, quando se fala assim, é um político antigo ou um grupo antigo, tradicional. Imagina, pessoal, o norte da campanha não deve ser esse. Se nós olharmos assim para a democracia, considerada por muitos, pelo menos, como a maior democracia, a democracia mais avançada do mundo, que são os Estados Unidos, da América do Norte, lá nós temos republicanos e democratas sempre se revezando no poder. São dois grupos. A política lá também é polarizada. Assim a gente vem assistindo também, de certa forma, no Brasil ultimamente. E assim em tantos outros lugares. No Brasil, embora haja uma diversidade grande, múltipla de partidos, a legislação está caminhando no sentido de diminuirmos as siglas e muitas siglas que não obtiveram votos suficientes nas últimas eleições já fizeram junção entre si. Para que a gente melhore o debate, para que a gente retire da política aqueles partidos de aluguéis, as discussões menores da política. Isso também veio para Caetité, mas temos de discutir política em Caetité com responsabilidade. Eu sempre acompanhei o Dr. Ricardo e com muito orgulho, foi um grande gestor, um grande prefeito de Caetité, teve os seus defeitos, sim, mas as qualidades dele superaram em muito os problemas que ele tinha em relação a ele mesmo. E não escondemos isso, estou aqui com a filha dele, que é quem pode mais dizer com sentimentos de filha tudo o que ela passou no que diz respeito aos grandes dramas e às grandes alegrias que teve com o Dr. Ricardo. E por que diminuir isso? Por que diminuir os sonhos de um grande gestor que tivemos no passado? Por que trazer isso e colocar na mesma vala dos péssimos políticos, todos os políticos de Caetité? Então é o seguinte,
na política de Caetité só há os políticos de agora, então eu estou na frente. Sabe por quê, pessoal? Dos candidatos aí, eu sou o único que nunca concorreu a cargo público nenhum. Os outros já foram testados nas urnas. O meu nome vai para as urnas pela primeira vez. E o meu também. E o de Raquel também. Se tivermos de falar de político novo, vamos falar em Éder e em Raquel. Mas eu não quero pedir votos me taxando como novo, nem taxando e considerando Raquel como nova, não. Eu quero falar de política em novas ideias. Quem está trazendo ideias interessantes e trazendo propostas para solucionar os nossos problemas. E outra coisa aqui, dos outros grupos políticos que surgiram em Caetité, se a gente olhar para os integrantes de todos os demais grupos, nós não vamos encontrar outras pessoas, senão as mesmas pessoas, e para usar daquela expressão que apenas diminui o debate, nós vamos encontrar os mesmos. Nos demais grupos, nós temos os mesmos que pertenceram ou ao grupo que foi liderado por Dr. Ricardo Ladeia, ou ao grupo do ex-prefeito Dácio Oliveira. São os mesmos em grupos que surgiram, mas são os mesmos. Não tem jeito. Por mais que queiram rotular a política de Caetité naquela pecha sem sentido, injustificada de chega dos mesmos, na verdade, pessoal, não tem sentido. Vamos verificar os históricos de cada um dos políticos que estão aí, daqueles que estão no mandato. Eles desempenharam bem o seu papel de vereador, o seu papel de prefeito, de vice-prefeita? São merecedores de mais um voto de confiança ou não? Essa é uma avaliação que tem que ser feita com grande liberdade por cada eleitor. Daqueles que se intitulam como novos, como os grupos novos e tudo, verifica o passado de cada um e a sua trajetória política em Caetité. Eles têm serviços prestados no ambiente político, eles têm serviços prestados na condição de cidadãos e nas suas antigas profissões de vida para Caetité. Com política, pessoal, não se brinca. Como se disse também, uma música do Ricardo Falas, não brinco com o voto, não se brinca. Se a gente quiser fazer da política de Caetité apenas um oba-oba sem sentido, a gente vai ficar brincando de fazer guerrinha de crianças, de pessoas que não estão verdadeiramente compromissadas com os problemas de Caetité e, mais que isso, com as soluções que devem ser dadas para cada um desses problemas. Eu tenho um histórico de vida, já pude, graças a Deus, já tive a oportunidade, aliás, de trabalhar para várias prefeituras aqui da região. Já pude mais incansavelmente e gratuitamente trabalhar na política de Caetité e levar às autoridades tudo aquilo que eu entendia ser errado e que podia provar pelo menos. E os demais fizeram o quê? Adianta simplesmente taxar todo mundo de os mesmos, e esquecer de que política é coisa séria, de que o caetitense é inteligente e se não pensar apenas em si, terá condições cada um de pensar na nossa população, de fazer melhor e fazer diferente. Portanto, pessoal, não podemos fazer prevalecer na política simples jargões, gritos de guerra, palavrinhas soltas e sem acaso. Não podemos simplesmente falar que vou melhorar, e mais ainda da parte do atual prefeito, com todo respeito à pessoa dele, mas critico apenas a gestão, quando eu o assisti numa entrevista concedida para o CIEC, e ele falava assim em propostas, mas não tem muito sentido. Um prefeito que é candidato à reeleição, ele tem de prestar contas do seu mandato, porque soa muito estranho e soa inusitado até um prefeito candidato à reeleição querer falar em propostas, sendo que as propostas estão feitas sob o compromisso de um plano de governo há 4 anos atrás, não foram executadas fielmente. Portanto, pessoal, já disse muito, mas vamos debater e discutir Caetité. Só para complementar aqui sua fala, doutor Éder, políticas públicas, ela é isso aqui. Ela é a gente sentar e a gente ter o privilégio de discutir. Tanto discutir, falar, como também ouvir o que o povo tem a nos falar. Em relação à pergunta, tudo na sua vida você teve um professor, eu acredito, para aprender matemática. Minha professora de inglês, ela é sentada para aprender inglês, para aprender geografia. Então, tudo na vida a gente tem um professor. A minha política, né, que eu estou começando realmente a fazer política,
a partir de agora, que eu me apresento mais como... diretamente, porque você está nos palanques desde neném. Como candidata, mas eu já vivi a política desde lá atrás, desde 88. Então, assim, eu aprendi, eu tive um professor, né? Então, a gente precisa ter alguém que nos ensine. Então, eu tive um professor, que também foi o mesmo professor de Dr. Éder. É claro que todo professor, ele tem defeitos e qualidades. Só que eu pergunto para vocês, que nos acompanham há muito tempo e os que não também nos acompanham. Pare para pensar. Pense na cidade de Caeté. Veja as obras que vocês encontram hoje em Caeté. Essas mesmas obras que estão sendo pintadas hoje. E me fale qual foi o prefeito que realizou. Qual foi o prefeito que fez essas obras. Então, para a gente poder falar de alguém ou de alguma pessoa como prefeito ou como ser humano, a gente tem que dar exemplo. Então, eu tenho autoridade para falar dessas obras. Então, foram obras realizadas, se você parar para pensar, todas, a maioria, né? Principalmente as praças, né? Que hoje eu vejo pintando, eu vejo o pessoal fazendo videozinho. Sim, é ótimo, as praças são ótimas. É fácil? Não é. Agora, eu queria ver construir essas praças. Então, e com recursos próprios do município, que é o mais importante. A gente tem uma obra que a gente acabou de falar, que é o Hospital Municipal de Caeté, que foi uma obra de Ricardo Ladeira. Né? E isso não foi uma obra, isso foi um sonho. Né? Quando eu falo que foi um sonho, é porque ele via aquilo como um sonho, um compromisso dele com o povo de Caeté, que infelizmente ele não deu conta de colocá-lo como ele gostaria. Mas é por isso que nós estamos aqui hoje. Então, essas pessoas, a gente tem um professor para tudo. E esse professor, ele plantou em mim, em Dr. Éder, em você, nos meninos que estão ali de trás da câmera, esse sonho, essa mudança de poder servir ao povo de Caeté, independente de quem seja. A gente está aqui hoje tentando e lutando para a gente mudar essa expectativa. A função do prefeito, do vice-prefeito, do vereador é ajudar ao povo, dar ao povo o suporte que ele precisa. Então, doutor Éder, eu torno a falar, quando a pergunta veio de velhos políticos, a gente tem que ter um intuito, e a gente teve esse intuito. É claro que hoje a gente está aqui com novas ideias, com novas mudanças, né? Somos jovens, né? Vamos encontrar dificuldade? Vamos! Isso, em qualquer coisa da vida a gente tem dificuldade. Mas estamos aqui, né, para lutar com a cara e a coragem e com o apoio da população de Caeté. Porque o apoio da gente tem que vir é do povo. Mas quando eu falo é do povo todo, é do povão. Então esse apoio tem que vir é de vocês. A gente está aqui e vocês estão aí, estou sentindo morrendo de saudade, viu? Para quem é acostumado a ficar no meio do povo, estou morrendo de saudade, né? Então a gente está aqui para isso, a gente está aqui para dar o suporte de vocês, mas a gente também precisa do apoio de vocês. Isso que é interessante. Ô, Milson, falando nisso, imagina, a gente está falando não só de um grupo hoje, nós temos uma verdadeira base de apoios. Pessoal, vocês poderão avaliar isso. E vocês é que têm de avaliar na condição. Vocês darão a sentença lá, cada voto será um veredito, uma sentença no próximo 15 de novembro. Mas hoje nós não temos um grupo só. Nós temos uma base de apoios. Eu quero aqui de público e já agradecer aqui o apoio que veio antecipado do partido da Rede Sustentabilidade, que tem 10 candidatos a vereador. A Rede poderia ter decidido por não apoiar nenhum candidato a prefeito, mas decidiu apoiar a pré-candidatura e depois a candidatura de Éder e fez isso desde o mês de janeiro. Ou seja, são pessoas muito diferentes de nós, são um grupo à parte, podemos denominar assim, que está compondo as nossas fileiras. E nós temos tantos apoiadores, por exemplo, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que são políticos, mas que por conta da pandemia tiveram dificuldade de lançar um partido próprio, com seus próprios candidatos a vereador, mas as pessoas lá estão livres para destinar os seus apoios. Temos os apoios de importantes lideranças que saíram da situação, que romperam com o atual prefeito por não concordarem mais com a forma dele administrar. E cito aqui como nosso grande exemplo, a queridíssima Maria da Serragem. Dona Maria, um beijo para a senhora, saudades. Estamos juntos e vamos nos empenhar. Você falando em Maria da Serragem, essa vice-prefeita conversa, né? Essa vice-prefeita tá para frito, não tá? O que vocês estão achando? Fique à vontade, fique à vontade. Você tocou no nome da Dona Maria da Serragem. Importante lembrar hoje também que a gente tem
um peso muito grande de pré-candidatas mulheres. Pré-candidatas mulheres. Muito sim. grande. Outra situação. Ô, Raquel, pessoal, eu gostaria que vocês procurem saber quem são os candidatos a vereador e a vereadora de todos os grupos. Vocês vão enxergar no nosso grupo de vereadores e vereadoras, desde o nosso grande decano, assim, Julão, João Danguá, grandes políticos de outrora e de hoje. Se tiverem dúvida em relação à capacidade deles, ao seu histórico, basta vocês verificarem lá, junto ao Ministério Público, o que eles fizeram na condição de vereadores de oposição. E eu vou lá na outra ponta, até Yara, candidata a vereadora, não quero, todos são formidáveis, mas estou citando assim os mais longevos. A mais nova, Yara, uma jovem de apenas 22 anos, do distrito de Santa Luzia, residente ali no distrito, que se engajou na política local, se preocupa com a situação ambiental das nascentes que abastecem de água tantas e tantas famílias ali, como se preocupa com a situação local do saneamento básico, entre tantos outros problemas. Pessoal, temos pessoas muito, mas muito diferentes, de partidos diferentes, de ideologias diferentes, que estão se unindo, pessoal, não por conta de um grupo que o pessoal fala tradicional e mais antigo, mas por conta de um projeto. Não é o projeto individual de Éder, não é o projeto individual de Raquel, é um projeto para Caetité. Isso está muito bem sustentado no plano de governo. E falando em plano de governo, publicamente aqui, agradeço muito a Rede Sustentabilidade, na pessoa de Edneuza, sua presidente, doutora em biologia, de Manuel Pagé também, que contribui muito com o nosso plano de governo e contribui com a nossa política. Pessoal, o nosso plano de governo ele parece um tanto acadêmico, porque é diferente, é grande, é cheio de... porque a gente identifica os problemas, a gente propõe as soluções depois, é muito interessante quem puder ver. Mas... É importante você ressaltar também, Éder, que foi um plano desenvolvido para Caetité. Para Caetité. E interessante, Raquel, o que eles trouxeram, acho que você não viu ainda, acho que é novidade desse plano de Caetité, e eu sei que ele poderá ser copiado, espero que seja por muitos outros candidatos. Pessoal, nós pautamos o nosso plano de governo. A doutora Edneuza, presidente da rede, poderá, no momento oportuno, explicar melhor para nós em cinco grandes pilares. E todos eles voltados para a sustentabilidade. Quando se fala em sustentabilidade, a gente fala em futuro de Caetité. A gente fala na preservação de nossas vidas e de nossa saúde, de nossa educação. E nós tratamos da estabilidade econômico-financeira, da estabilidade ambiental, da estabilidade social, da estabilidade cultural, enfim, de educar para a sustentabilidade. A Caetité, pessoal, que nós estamos propondo e apresentando para você, a Caetité dos nossos sonhos e nas expressões, doutor Ricardo, dos sonhos dos nossos filhos, a Caetité dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos, passa, pessoal, pela sustentabilidade. Vamos pensar no futuro? Qual Caetité queremos para o futuro? Vamos perder mais uma chance e se enganar com a velha política, com as velhas práticas ou com os velhos métodos? Ou vamos pensar Caetité e todos juntos trabalhar para Caetité? Não é a rinha de galo de briga, não somos os mesmos, não é apenas um partido ou um grupo, isso é tudo bobagem. Temos de pensar todos em Caetité. Avaliem as propostas, todos os nomes postos e que vençam as melhores propostas e aqueles que estiverem mais preparados e capacitados para executar e empreender essas importantes medidas. Pronto? Que legal, né? Eles falaram aqui de professor, aluno, e tem uma frase que eu acho que se encaixa muito bem nesse momento. Relapso é o aluno que não supera seu mestre. Estão aqui, são a nova geração da política aqui em Caetité, estão aqui apresentando as suas propostas. É a nova geração, gente, da nossa política. Chega da velha política. Gostei demais, curti demais, viu? Curti demais o papo. Obrigado, Raquel já ficou à vontade. Agora eu não queria que acabasse mais não, agora eu perdi a vergonha. Agora... Só não fica muito à vontade porque o apresentador sou eu, tá? Você vai querer tomar meu lugar aí. Demais, né? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. A você, internauta, muito obrigado. E teremos novos encontros aqui na internet. Vamos bater um papo, trazer mais convidados e a gente espera contar com a sua audiência. Uma ótima noite e até uma próxima oportunidade. Valeu, tchau, tchau, gente.